bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast hoje. Nós temos uma convidada muito especial. Ela que é parambuense, doutora Fernanda Soares, nutróloga, veio hoje aqui com a gente para falar um pouco mais sobre a importância do tratamento na obesidade com essa visão médica, essa visão global que ela tem. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Vamos conversar bastante. Hoje tem muito assunto, né? Com certeza, doutora. E as pessoas têm uma dúvida imensa em relação a essas duas áreas, né? Nutrição. Qual a diferença do nutricionista para o nutrólogo? Qual a importância dessa combinação no tratamento da obesidade? E eu queria que você ficasse muito à vontade para falar na sua visão médica. Como eu estou com uma conterrânea, uma amiga e uma colega profissional, tenho total liberdade para falar aqui. Com eu certeza. tenho certeza que a conversa vai ser maravilhosa. Então, assim, realmente as pessoas têm muita dúvida. Vou no nutricionista, vou no nutrólogo, qual é a diferença dos dois? Estou perdido. Assim, o nutrólogo é um médico, fez medicina. Nutricionista fez a faculdade de nutrição. Pensando em obesidade, por exemplo, que a gente aqui vai focar na obesidade, mas temos um leque gigante de doenças aí para tratar, né? Então, assim, o nutrólogo vai tratar o paciente com obesidade refratária, com obesidade de difícil controle. Muitas vezes esse paciente vem encaminhado do nutricionista. Sim. Outras vezes somos nós, nutrólogos, que encaminhamos o paciente para vocês. E assim, a gente vai trabalhando de forma conjunta. Vamos assim, exemplificar. É um paciente que você sabe que precisa perder ali mais de 20, 30 quilos. Começou o tratamento só com mudança de estilo de vida. O paciente está ali fazendo atividade física, tentando fazer uma dieta, uma alimentação mais saudável. Nem gosto de falar a palavra dieta, eu gosto de falar alimentação saudável. Com certeza. E aí, esse paciente não está vendo melhora, não está conseguindo manter o seu resultado. O que ele, às vezes, ele sozinho propôs, pesquisando na internet. Sim. Aí ele procura quem? O nutricionista ou o nutrólogo? Pode procurar os dois. Procurou o nutricionista passou um plano. Aí o nutricionista marcou o retorno, viu que o paciente não está conseguindo seguir o plano. Aí ele fala, não, preciso da ajuda de um nutrólogo. Olha, João, nome do paciente, vou exemplificar aqui. João, você precisa de uma ajuda, já que você continua com fome, mesmo com esse plano alimentar que eu passei, a quantidade de calorias prescrita nesse plano não era para você ter fome, não era para você ter excessos noturnos, não era para você acordar querendo um doce. Não vou precisar da ajuda de um nutrólogo, porque vai ver que esse paciente está com alguma deficiência de vitamina, vai ver que esse paciente está com alguma alteração hormonal. Pode ter alguma outra doença aí associada? Pode ter diversas outras doenças associadas. Então, assim, às vezes, o paciente chega com vocês até com exames que ele fez num check-up do trabalho. Sim. É muito comum, né? O paciente fazer o check-up do trabalho. Aí faz o exame anual, laboral que eles fazem. E aí aparece lá uma glicemia alta, né? Uma glicemia de 180. Aí o médico do trabalho fala assim, olha, você tem que procurar um nutricionista ou um médico, você está com diabetes. Aí o paciente procura vocês, por exemplo. Você já sabe que vai ter que encaminhar para um nutrólogo. Com certeza. Por causa do valor glicêmico apresentado ali naquele exame. Só a alimentação? Às vezes, não. Possivelmente vai precisar de um acompanhamento provavelmente vai. Então, assim, quando é um paciente que a gente vê ali que ele precisa só de uns ajustes, de uma mudança de estilo de vida, o nutricionista com o personal, às vezes a gente tem resultados, assim, maravilhosos. Mas quando se tem a doença, por exemplo, obesidade instalada, ou então uma sarcopenia, que é aquela deficiência muscular muito grande, instalada, você precisa de um médico, às vezes, para entrar com medicação,
para entrar com a suplementação mais pesada, para fazer exames mais específicos, para sempre o objetivo ou de você procurar um nutricionista ou um nutrólogo sempre vai ser melhorar a sua qualidade de vida. Exatamente. E lhe tratar e fazer uma prevenção de diversas outras doenças que a gente sabe que através da alimentação a gente consegue fazer. Uau, obrigada, doutora. Que explicação. Olha aí, Ezequias, tudo aquilo que a gente estava conversando aqui antes do podcast. Doutora, e qual recado que você dá para esse povo que hoje se vê acima do peso já há muito tempo, já tem um histórico aí de excesso de peso? Essa é uma parte assim que eu adoro falar. Não ensinaram pra gente na escola, não ensinaram pra gente dentro de casa que a obesidade era uma doença. Se você pegar, vou dar exemplos bem comuns. Hipertensão, você entra lá no Google e bota CID, hipertensão, tem um CID. CID, diabetes, tem um CID, que é o código da doença. E se você escrever obesidade, tem um CID também. Então, obesidade é uma doença. Ponto. Existem as doenças agudas, existem as doenças que têm cura e existem as doenças que não têm cura. Exemplo, hipertensão. Todo mundo tá careca de saber que hipertensão não tem cura. Todo mundo sabe que diabetes não tem cura. Você vai ter que tratar o resto da vida. Ou você vai tratar com medicação, ou se você tiver sorte e persistência, consegue tratar com mudança de estilo de vida. A obesidade, sinto muito informar, é uma doença também que não tem cura. Porém, assim como a hipertensão e como a diabetes, a obesidade ela tem controle. Tratamento. Mas é uma doença complexa. É uma doença complexa porque a causa da obesidade pode estar aqui. A causa da obesidade pode estar aqui num distúrbio hormonal. A causa da obesidade, assim, tem N fatores. Pode ser psicológico, pode ser porque não dorme, pode ser porque é estressado, pode ser porque é muito sedentário e pode ser porque tem muita fome, tem uma hiperfagia e tá ali naquele ambiente obesogênico que cada vez mais no mundo nós temos mais ambientes obesogênicos que vão facilitar a pessoa de engordar, de ganhar peso. Então, tendo em vista tudo isso, o que é que eu deixo o meu recado aqui? Qual é o meu recado? Procure um médico para lhe ajudar. Tem controle. A gente tem diversas medicações, tem diversas técnicas, tem cirurgia, tem acompanhamento com psicólogo, com nutricionista, com personal. Ah, doutora, mas aí eu não tenho dinheiro para tudo isso. Entendo. Às vezes pode custar muito caro realmente você tratar. Mas assim, você tem que ter a consciência que você tem essa doença e que várias atitudes que você tomar diariamente podem contribuir para piorar a sua doença ou para melhorar a sua doença. Então, assim, o que eu falo no meu consultório, inclusive, ontem eu recebi uma mensagem que eu amei. Conta pra gente. A mensagem que eu recebi da paciente. Oi, doutora. Tenho uma notícia para te dar. Depois da minha consulta contigo, minha vida mudou. Uau! Aí eu, que foi? Aí ela, já perdi 10 quilos. Nossa! Aí eu disse assim, mas eu não passei medicação para ela. O motivo da consulta nem foi tratamento da obesidade, porque ela tinha um sobrepeso leve, mas o motivo da consulta dela é porque ela tem fibromialgia e etc. E aí fomos tratar outras questões. E aí eu disse, como foi isso? Aí que tá o meu segredo. Aí ela disse assim, depois que você falou pra eu comer só o que Deus fez... Uau, gente! Eu perdi 10 quilos em 2 meses. Aí eu disse, tá vendo? Olha Gastou só. quanto? Nada. A grandeza desse depoimento. Olha a frase. Eu falei pra ela, mulher, eu sou cearense, gente, eu falo assim, meu paciente mulher, só come o que Deus fez. Aí ela, como assim, doutora? Eu falei assim, isso aqui é um iogurte, diet light, não sei quantas gramas de proteína. Tem na natureza, desse jeito aqui? Aí ela disse, tem não.
Aí eu disse assim, pois é, isso aqui é uma maçã. Tem na natureza? Aí, tem. Pois então, você coma a maçã. Eu explico isso numa primeira consulta para os meus pacientes, porque às vezes eles vêm ainda sem o acompanhamento da nutricionista, Sim. Vêm de um estilo de vida muito cheio de coisas Uhum. erradas ou que não está fazendo bem para eles. Então, eu tento Simplificar, simplificar né? a Esse vida, entendimento. sintetizar Uhum. e não querer mudar tudo de uma vez, uma vez. porque a É chance um passo de de cada falha vez, é né, muito doutora? grande. Então, eu vou começando pelo pouco ali, porque o meu objetivo inicial é só desinflamar o paciente. É ele dormir mais leve, Isso. é ele acordar sem aquela fome toda e dormir Que já é sem algo, ter meu passado Deus. por aquela compulsão por doce noturna que muitos dos nossos pacientes têm, né? Sim. E aí eu fiquei morta de feliz, né, com esse depoimento. Já é a segunda ou a terceira paciente que não foi comigo para tratar obesidade, foram outras coisas. E aí eu falei isso. Eu acho engraçado que lá no consultório tem até um quadro atrás do paciente. Não, eu fico olhando para o quadro. E nesse quadro é uma paisagem, assim, um vale, e tem árvores e um riacho. Um igarapé, né? Um igarapé. Aí, às vezes, eu atendendo um paciente com gastrite ou algo do tipo. Doutor, eu posso continuar tomando suco? Aí eu digo assim, olha ali para aquele quadro. Aí eles olham para trás e dizem, tá vendo aquele rio ali? Aí eles dizem, sim. Aí eu disse assim, ele é feito de quê? Aí eles já entendem. Aí eles já entendem. Eu disse assim, pois é, tem água, menino, bebe água, come as frutas. Pronto. Assim, eu falo isso sem nenhum radicalismo. Eu sou contra qualquer tipo de radicalismo. Mas assim, para simplificar, para deixar trazer o tratamento mais né? leve e para elevar o nível de consciência do paciente. Sim, com certeza. Porque não é lógico que se a coisa for natural, ele não vai precisar pensar muito, não vai precisar ler rótulo, ler ingredientes, não vai precisar. Uau, doutora, então para fechar esse podcast, a frase mágica. Só come o que Deus fez. Uau, é isso, Ezequias. Doutora, que explicação maravilhosa. Então, nós queremos que você aproveite, deixe aqui o seu Instagram. Como que as pessoas podem encontrar a doutora Fernanda Soares? Certo. Então, assim, o meu Instagram é DRA, de doutora, né, ponto Fernanda Soares. Eu trabalho na Clínica Adriana Mariano, no Millennium Shopping. Contamos com serviço de ginecologia, dermatologia e nutrologia. Sempre buscando atender o paciente de forma integral. Encaminho meus pacientes para essa nutricionista maravilhosa que é a Creuza. E eu quero deixar aqui um recado para vocês em relação à obesidade. A obesidade é uma doença que tem controle. Não deixe chegar a níveis mais avançados para procurar ajuda médica, ajuda nutricional. Procurem o quanto antes. Percebeu que não está conseguindo perder peso, percebeu que está com dificuldade, está com compulsão alimentar, procure um psicólogo, procure um nutricionista, procure um nutrólogo ou psiquiatra, mas não fique com a doença, não acumule doença, invistam na saúde de vocês. Saúde é o nosso bem mais precioso que Deus deu. Né, Cris? Exatamente. Guardem isso, gente. Então, guardem isso no coração de vocês. É com este corpo que a gente faz tudo, absolutamente tudo. Então, quanto melhor ele estiver trabalhando, melhor pra gente. A gente não faz nada sem saúde, nada, né, doutora? Então, assim, não faz nada. Então, invistam na saúde de vocês, se cuidem. É muito melhor trabalhar na prevenção, né, do que tratar. Então, assim, a gente tá aqui para tratar. E tá aqui para prevenir também. O que vocês precisarem da gente, né? Estamos aqui.